Bom dia, obrigada por seu tempo. Estamos aqui com o Dr. Gilberto Castaneda, um mexicano, mas ele fala muito bom o português, então vamos a ouvir sua apresentação em português. Ele trabalha no Departamento de Farmacologia do Centro de Investigação dos Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional da Cidade de México. E nos vai falar hoje sobre medicina personalizada, dar como um pequeno vistazo de o que é e como nós podemos usar e assegurar que estamos usando quando precisamos. Obrigada por assistir a um webinário de Pacientes Unidos. Nós temos esses webinários normalmente cada mês, cada 2 meses, então agora que você registrou, você vai receber convites para os outros webinários também, então bem-vindos. E também para tomar os cursos, as aulas, estamos no pacientesunidos.org e temos cursos lá no português e espanhol também. Então, bem-vindo, obrigado, Dr. Castaneda. Eu sei que você vai fazer uma apresentação muito boa para o grupo e depois vamos ter tempo também para perguntas e respostas. Então, obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Fico muito obrigado pelo convite. Para ter a ocasião de falar com vocês da medicina personalizada, que é um tema que é de muita atualidade. E agora vamos começar, primeiramente, com uma declaração de possíveis conflitos de interesse. Como a Alessandra falou, eu sou acadêmico, sou pesquisador titular no Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional em Cidade do México, pero declaro que tenho participado em estudos, consultorias e conferências com patrocínio, com toda uma variedade de companhias farmacêuticas que vocês podem olhar na tela. Mas também declaro que não sou empregado de nenhuma destas companhias, nem possuo ações de nenhuma delas. Okay, com isso, vamos começar com a questão da medicina personalizada. Por que medicina personalizada? Porque nem todos reagimos da mesma maneira. E não somente com os medicamentos, também com os alimentos. Por exemplo, o vinho tinto. O vinho tinto que gostamos para comer bem, acompanhar uma boa comida. Mas o que acontece com o vinho? Primeiramente, temos pessoas que com 2 taças de vinho começam a sentir alterações, um pouquinho que o mundo se move ou ficam mais contentes, etc. Mas também temos pessoas que não toleram bem o vinho tinto. Pessoas que, se bebem uma taça de vinho tinto, começam a ter problemas de dor de cabeça. Também podemos ver o mesmo da variabilidade inter indivíduos com o café. O que acontece com o café? Por exemplo, se eu pego um cafezinho após as 4 da tarde, tenho muitos problemas para dormir. Mas muitos amigos meus, especificamente brasileiros, podem pegar 3, 4 cafezinhos sem problemas às 9 da noite e podem dormir sem problema. É por isso que temos que personalizar. Não é o mesmo medicamento para todos, não é a mesma dose para todos. Com os medicamentos, personalizar é muito conveniente e deve-se entender como surtem efeito para usá-los da melhor maneira possível. Personalizar nem sempre requer uma tecnologia sofisticada, porque habitualmente, quando se fala de personalizar, se pensa em genética, se pensa em biologia molecular. Isto existe, vamos ver. Mas também podemos personalizar com detalhes de consulta clínica muito simples.
por exemplo, evitar interações. Aqui podemos ver na tela a interação midazolam-eritromicina. O midazolam é um medicamento sedativo e a eritromicina é um antibiótico. O que acontece? Quando um paciente toma midazolam sozinho, a dose recomendada, podem ver aqui as concentrações no sangue. E podemos ver a curva típica da concentração, e as concentrações são relativamente baixas. Mas o que acontece se os pacientes tomam a mesma dose de midazolam e estão tomando eritromicina? Agora, o que acontece é que as concentrações de midazolam vão ser muito mais elevadas que com o midazolam sozinho. Agora, podemos ter uma sedação excessiva. Podemos concluir o seguinte: alguns medicamentos interagem entre si. Cuidado com as interações medicamentosas. Cada paciente toma medicamentos diferentes. E por isso que temos que personalizar. Personalizar como? Perguntar quais medicamentos toma o paciente. E assim podemos fazer uma modificação do tratamento. Neste caso, se o paciente toma eritromicina porque o paciente tinha uma infecção e está sendo tratado com a eritromicina, podemos usar um sedativo diferente do midazolam. Ou, se é preciso utilizar midazolam, reduzir a dose de midazolam. Agora, o que acontece se o paciente requer midazolam? Agora, usar um antibiótico que seja diferente à eritromicina, que não seja eritromicina. Por exemplo, podemos utilizar penicilina, ou podemos utilizar uma tetramicina, etc. É muito fácil de personalizar, mas é também muito frequente que o médico esquece de perguntar ao paciente o que está tomando, e o paciente tem que estar consciente que ele ou ela tem que falar ao médico dos medicamentos que está pegando no momento da consulta. Agora, também temos que ter cuidado com as interações entre medicamentos e alimentos. Aqui podemos ver a interação de felodipina. A felodipina é um medicamento antihipertensivo, e a toronja. O que acontece? Pacientes que estão tomando a eritromicina sozinha e tem concentrações baixas. Mas se o paciente pega a felodipina com o suco de toronja, podemos ver que as concentrações vão incrementar. E agora, se o paciente bebe regularmente suco de toronja, agora podemos ter concentrações ainda mais altas, e isto pode dar um problema de uma resposta excessiva e hipotensão. Agora, temos que nos lembrar que alguns medicamentos interagem com alguns alimentos, e cuidado com as interações. Cada paciente consome alimentos diferentes e temos que personalizar. Perguntar se possui uma dieta especial. Por exemplo, a toronja é frequente, mas não muito frequente. A laranja é muito mais frequente. Mas sabemos que a toronja é parte de muitas dietas para diminuir de peso. Agora temos que perguntar. Neste caso, se o paciente toma felodipina, oriente que evite a toronja durante o tratamento. A toronja pode ser um problema e temos que ter cuidado com a medicação e a dieta. Por exemplo, medicamentos antagonistas de canais de cálcio que são utilizados para controlar a pressão arterial, como a felodipina, nisoldipina e nicardipina, se são tomados com suco de toronja, temos um aumento da biodisponibilidade e podemos ter risco potencial de hipertensão e taquicardia. Agora temos que evitar combinação.
Medicamentos moduladores do sistema nervoso central, como diazepam, triazolam, midazolam, também têm aumento da biodisponibilidade. E temos risco de depressão do sistema nervoso, porque o efeito vai estar aumentado. E devemos evitar a combinação. Imunossupressores como a ciclosporina, este é um medicamento muito delicado, é um medicamento que é utilizado com pacientes que têm transplante de um órgão. Agora, também podemos ter aumento da biodisponibilidade e risco de nefrotoxicidade, isto é um problema renal, hipertensão ou mesmo toxicidade cerebral. Temos que evitar a combinação. Medicamentos que são utilizados para HIV, como a saquinavir, também um aumento da biodisponibilidade, um incremento dos efeitos adversos, e temos que evitar a combinação. A miodarone, que é utilizado para as arritmias, vamos a ter com o suco de toranja um bloqueio da formação de metabolitos, e isto pode também nos levar a arritmias que são diferentes das arritmias que controlamos com a miodarona. Temos que evitar a combinação. É por isso que é muito importante de falar com os médicos e que o médico pergunte bem ao paciente o que está tomando como medicamento e os alimentos que consome. Desta maneira, podemos nós personalizar. É muito simples, mas é muito, muito importante. Agora, a genética. A genética é uma coisa relativamente nova, começamos a utilizar aos fins do século XX, e pode ser utilizada a genética para dar a dose que é precisada para cada paciente. E como personalizamos com a genética? Aqui temos um trabalho de nosso laboratório que fizemos com toda uma série de hospitais do México, e para ver a dosagem do tacrolimus. O tacrolimus é um medicamento que é utilizado com os pacientes que têm um transplante de um órgão, e normalmente no México é o rim. Agora, o que acontece? Vemos aqui a dose para as crianças menores de 18 anos e para adultos. E temos 3 genótipos diferentes. Temos um genótipo para uma enzima que é chamada CYP3A5, e temos Este é o genótipo. É do pai, da mãe. Também podemos ter o genótipo que é misturado para o CYP3A5, o 3. Do pai, 3 da mãe, ou da mãe e 3 do pai. E também podemos ter o genótipo que é o 3,3, ok? Agora, é muito importante de conhecer os genótipos, porque a dosificação de tacrolimus é diferente dependendo do genótipo. Por exemplo, os genótipos asterisco 1, asterisco 1 e asterisco 1, asterisco 3, vamos dar doses mais elevadas. Para os pacientes que têm o genótipo 3,3, precisamos de dar a metade da dose. Se a um paciente que tem este genótipo damos as doses que correspondem aos outros genótipos, vamos ter problemas de toxicidade do medicamento. Agora precisamos de personalizar. Antes da genética, o que se fazia era prova e erro. E se dava uma dose padrão e olhávamos o que acontecia. Se o paciente tem uma resposta excessiva, agora utilizávamos uma dose mais baixinha. Mas se o problema era diferente, uma resposta insuficiente, estávamos forçados de incrementar a dose. É por isso que a genética é de grande utilidade para personalizar a dose dos medicamentos. Na América Latina, apenas estamos começando a personalizar a dose com a assistência da genética. É uma coisa importante que temos que nos lembrar. Também utilizamos a genética
para escolher o medicamento. Isto é muito importante para os pacientes que têm câncer. Por exemplo, o câncer de mama. Temos um câncer de mama que chamamos HER2 positivo. O que acontece com isto? Vocês sabem que a mama da mulher vai a proliferar quando é preciso, por exemplo, quando a mulher é grávida. Agora, a mama prolifera porque precisamos de produção de leite. E também a mama vai ter esta proliferação em certos momentos do ciclo menstrual. Um dos fatores que intervém para a proliferação é o fator de crescimento epidermal. O que acontece? As células da mama da mulher têm genes que chamamos HER2. Estes genes vão a codificar uma proteína que vai se expressar na célula e que vai a ligar especificamente o fator de crescimento epidermal e vai levar a resposta de proliferação. Agora, temos mulheres que têm uma mutação que sobreexpressa o gene HER2. Agora, vamos ter uma quantidade excessiva da proteína na célula da mama. Quando o fator de crescimento epidermal chega, vamos ter uma resposta excessiva, que é uma proliferação excessiva. Vamos ter uma grande proliferação, muitas células da mama que vão começar a aparecer. E isto vai formar um tumor. Agora, o que podemos fazer? Podemos dar um anticorpo monoclonal, que vai se unir aqui especificamente a proteína HER2, a proteína receptora, e vai bloquear as proteínas que são excessivas. E a situação vai voltar a normal. Agora, podemos resumir isto, que existem vários tipos de câncer de mama e o tratamento depende do tipo. Se trata de um câncer de mama HER2 positivo, o trastuzumab, que é o nome deste anticorpo, é um tratamento efetivo. O câncer de mama HER2 positivo representa entre 20% e 25% das neoplasias mamárias. No entanto, se não é um câncer de mama HER2 positivo, o tratamento com trastuzumab não serve para nada. Agora precisamos, quando uma mulher tem um câncer de mama, de fazer provas genéticas de diagnóstico antes de determinar o tratamento. Se é HER2 positivo, utilizamos trastuzumab e vamos a ter grande sucesso. Mas se não é HER2 positivo, temos que procurar um tratamento diferente. No caso do câncer, temos que utilizamos muito a palavra câncer para descrever a doença, mas em realidade temos múltiplos tipos de câncer. Agora temos toda uma variedade de provas genéticas que tem que se fazer antes de começar o tratamento. Por exemplo, para o câncer de mama, vamos procurar uma mutação, que é a mutação BRA, e vamos a ter uma série de métodos de diagnóstico para isso, de diagnóstico genético. É o mesmo caso para o câncer do ovário, câncer de pâncreas, câncer de próstata resistente à castração. Agora, nesses casos, precisamos diagnóstico genético e personalizar, concordando com o diagnóstico. Também isto pode acontecer para o câncer de pulmão, que este é um verdadeiro problema. E graças a provas genéticas, podemos escolher o tratamento que vai ser o mais efetivo para esse paciente em particular. E também para câncer de pulmão, de células não pequenas, aqui podemos fazer também os testes no plasma. Agora, isto é muito importante quando o paciente tem
certos tipos de câncer, temos que definir bem quais são as mutações que estão acontecendo nessa pessoa em particular. Agora, um tratamento que é muito utilizado e que tem sido uma revolução na medicina são os anticorpos monoclonais. E felizmente temos novas perspectivas para o tratamento com estes anticorpos. Por exemplo, o caso da psoriase. A psoriase é uma inflamação crônica da pele. É um verdadeiro problema para o paciente porque a qualidade de vida vai diminuir. A inflamação é muito importante para o corpo. Agora, a inflamação é um fenômeno complexo. Temos muitas células que estão involucradas na inflamação e temos muitas substâncias que vão a fazer a comunicação entre as células involucradas. Agora, estas substâncias são proteínas e se chamam interleucinas. Temos aqui, em azul, o que temos é o início da inflamação. Agora, vamos a ter o início da inflamação, depois a inflamação e a permanência. Agora, temos que atacar o início da inflamação. Temos muitos alvos moleculares que são possíveis. E temos anticorpos agora que podem controlar muitas destas substâncias que chamamos interleucinas. Podemos controlar a interleucina 17, 22, ou outra que chamamos TNF, outra que chamamos interleucina 23, a interleucina 12. Assim, podemos interromper o início da inflamação e podemos controlar uma doença crônica como a psoriase. Agora, temos toda uma variedade de anticorpos que podem ver vocês aqui. Todos os anticorpos têm nomes complicados, mas os anticorpos estão disponíveis. E cada vez temos anticorpos diferentes que podem controlar a comunicação por interleucinas diferentes, como TNF, interleucina 17, 12, 23, U23. Isto é muito importante para poder controlar esta doença, porque podemos personalizar o tratamento da psoriase. Embora as manifestações da psoriase sejam semelhantes em todas as pessoas com a doença, o mecanismo pelo qual ocorre inflamação crônica não é o mesmo em todos os pacientes. Isso temos sempre que nos lembrar. Não somos todos iguais. Portanto, nem todos os pacientes se beneficiam do mesmo tratamento. Ter uma variedade de anticorpos monoclonais com diferentes mecanismos de ação permite atacar diferentes alvos moleculares. Alguns pacientes se beneficiam mais do bloqueio do TNF-alfa, outros do bloqueio da interleucina 12, 17 ou 23. Atualmente, estamos aprendendo a personalizar esses tratamentos para o maior benefício dos pacientes. Por exemplo, Pedro pode responder muito bem com um anticorpo anti-TNF. Mas a Maria precisa de um tratamento diferente com anticorpo anti-IL-17. Procuramos por marcadores que nos digam qual seria o tratamento que teria a melhor relação benefício-risco num paciente determinado. Estamos fazendo muita pesquisa para isso e, felizmente, os anticorpos estão já disponíveis. Também temos novas perspectivas para a personalização do tratamento do linfoma. O linfoma é um câncer dos linfócitos. Os linfócitos são células da sangue que estão carregadas de produzir os anticorpos de defesa. Agora, às vezes, estes linfócitos podem ter uma mutação e começar a se converter em células que são tumorais. Agora temos um tipo de linfoma que é muito frequente, o linfoma no-Hodgkin. É um tratamento habitual para este tipo de linfoma, que é o R-CHOP, que consiste de um anticorpo monoclonal que se chama rituximab e, somado à quimioterapia, dá resultados que são muito bons.
Porém, nem todos os pacientes são iguais. Nem todos os pacientes respondem bem ao tratamento com R-CHOP. Esses resultados mostram que um tratamento padrão não é adequado e deve se personalizar. Agora, temos modificações dos anticorpos. Aqui temos um exemplo de o que seria o rituximab. Este é um anticorpo, tem uma forma de Y, tem um P, que é um P de proteína, que tem açúcares, e depois tem aqui os braços da Y, e são estes braços que vão se unir à substância estrangeira, o antígeno, e vão neutralizar. Rituximab, como eu falava, é um medicamento que é muito útil, mas que em 30% a 40% dos pacientes não funciona bem. Agora, temos possibilidades novas. Podemos fazer o que se chama a glicoengenharia, que são modificações do anticorpo, aqui, o nível dos açúcares. Podemos modificar aqui os açúcares que estão presentes, fazer uma cadeia mais longa, para pegar outros açúcares adicionais, etc. Podemos fazer também os anticorpos que são biespecíficos. No caso do rituximab, os dois braços da Y vão reconhecer a mesma substância estrangeira. Podemos fazer agora, com a tecnologia atual, anticorpos que vão reconhecer um braço, um antígeno, que assim se chama, uma substância específica, e outra substância, outro antígeno. E mesmo podemos ter anticorpos que são modificados, que temos a Y, e a Y vai ter aqui uma extensão, e podemos ter dois braços para unir uma certa substância, e o outro braço para reconhecer uma substância diferente. E anda mais, podemos agora ter anticorpos que reconhecem uma certa substância na célula tumoral, mas que tem unidos a eles uma substância de quimioterapia. Isso abre perspectivas muito grandes para o tratamento do linfoma. Vamos ver uns casos bem específicos. Aqui temos um paciente com linfoma. Pode ver, isto é uma ressonância magnética nuclear. Podemos ver o tumor aqui. Podemos ver a diferença entre a esquerda e a direita. Podemos ver aqui este tumor. Agora, pegamos células desse tumor e podemos ver que são linfócitos que estão proliferando excessivamente e que estão expressando proteínas na superfície. Uma das proteínas que é específica dos linfócitos se chama CD20. Agora, podemos dar um anticorpo monoclonal que reconhece especificamente a CD20 e não reconhece as moléculas das outras células. E podemos controlar agora o tumor. Isto é o que fazemos com o rituximab. O mecanismo de ação do rituximab é o seguinte. Temos aqui, em azul, embaixo, a célula tumoral. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o rituximab vai se unir à proteína CD20 da célula tumoral. E agora, outras células que chamamos efeitoras vão reconhecer o pé da Y do rituximab. E esta célula efeitora vai começar a produzir substâncias que vão destruir a célula tumoral. E isto é muito favorável para o paciente. O problema é que, com certa frequência, em aproximadamente 30% dos pacientes, a união da célula efeitora ao rituximab não se faz bem. E agora vamos ter que o rituximab pode começar a funcionar muito bem, mas depois, umas semanas, a célula tumoral se faz resistente. Por quê? Porque a união da célula efeitora e do anticorpo não é a melhor. Agora, temos anticorpos que são modificados com a glicoengenharia. Isso é complicado, mas é uma modificação dos açúcares
do anticorpo. E assim podemos produzir um anticorpo novo que chamamos obinutuzumab. Como vocês sabem, os nomes dos anticorpos monoclonais são complicados. O obinutuzumab vai ter uma união parecida à união do rituximab, mas a união com a célula efeitora é muito mais forte, porque temos uma modificação dos açúcares. Agora, vamos a melhorar muito o recrutamento das células efeitoras e vamos a incrementar a destruição das células tumorais. Agora, nos pacientes que são resistentes ao rituximab, podemos utilizar obinutuzumab, e isto é muito importante. Temos também um mecanismo diferente, que é a destruição de células cancerosas por os linfócitos T. Os linfócitos T são células de defesa do organismo. Agora, quando temos uma célula cancerígena no sangue, a célula T vai reconhecer e vai a destruir completamente. A célula T é um tipo específico de glóbulos brancos que é muito eficaz para destruir células cancerígenas. Agora podemos aproveitar isto. O que acontece é que a célula T tem que chegar e tem que fazer contato direto com a célula tumoral. E esse processo, naturalmente, não é muito eficiente. Agora, o que aconteceu é que com a engenharia dos anticorpos, podemos fazer os anticorpos biespecíficos. E estes anticorpos bioespecíficos vão funcionar da maneira seguinte. O anticorpo vai a ter um braço da Y que vai reconhecer aqui, por exemplo, a CD20, que é uma proteína do linfócito canceroso, que já falamos disso. Mas também vai reconhecer uma proteína do linfócito T. Agora, o que vai fazer este anticorpo é atrair a célula T a célula cancerosa e isto vai a funcionar muito bem. A célula T, uma vez que está perto da célula cancerosa, vai a reconhecer e vai começar a produzir toda uma série de substâncias que vão destruir a célula cancerosa. E isso pode ser feito sem problema com estes anticorpos biespecíficos, que são diferentes dos anticorpos que são os anticorpos normais. E, finalmente, temos o conceito da bala mágica. O conceito da bala mágica foi desenvolvido por Paul Ehrlich, um médico muito importante dos princípios do século XX, que mesmo ganhou o prêmio Nobel em 1908. E Ehrlich falava da bala mágica, uma bala que vai chegar somente ao sítio de ação e é um medicamento que não vai danar as outras células do organismo. E atualmente contamos já com balas mágicas para o linfoma, como o polatuzumab vedotina, é um nome complicado também, que é o polatuzumab vedotina, é um ADC, como se chama em inglês, é um conjugado de anticorpo e também fármaco. Aqui podemos ver o que é. É um anticorpo que tem conjugado, ou que tem unido um medicamento de quimioterapia, que é muito potente, um medicamento que é muito tóxico para as células, mas quando está unido ao anticorpo, não pode chegar às outras células do organismo. Agora, no sangue, vamos ter este anticorpo aqui conjugado ao fármaco de quimioterapia. O anticorpo vai reconhecer uma maneira específica uma molécula do linfócito tumoral, do linfócito canceroso. Reconhece especificamente e vai se internalizar. O que vai acontecer é, uma vez que o anticorpo reconhece esta molécula, agora vamos ter aqui uma invaginação e uma formação aqui de
uma estrutura que chamamos endossomo. Isto é como uma esferinha que vai conter o anticorpo com a proteína de reconhecimento, e o anticorpo tem unido a molécula de quimioterapia, a molécula tóxica. Uma vez que isto acontece, a célula vai a destruir o anticorpo e vai liberar a célula de quimioterapia, a molécula de quimioterapia. A molécula vai destruir a célula e vai a destruir a célula cancerosa somente. As outras células não vão ser afetadas pela substância de quimioterapia. É por isso que a chamamos bala mágica. Vai destruir as células cancerosas, aqui vai atuar, mas as outras células não vão ser afetadas. E agora eu gostaria de terminar esta plática com a questão de Covid e medicamentos. Temos agora muita preocupação com o Covid. O que fazer se o paciente está sendo tratado com um anticorpo monoclonal, com um medicamento que pode afetar o sistema imunológico? Vamos ver o que acontece com as doenças reumáticas. A postura da Sociedade Espanhola de Reumatologia é muito clara e nos diz que atualmente não há dados específicos sobre pacientes com doenças reumáticas ou em uso de imunomoduladores e COVID. Agora, o que se recomenda é que se o paciente não tem COVID, pode continuar com o tratamento como normalmente. O tratamento para artrite, o tratamento para a psoriase, o tratamento para enfermidade inflamatória intestinal. Pode seguir. Se o paciente começa a exibir sintomas de COVID, agora temos que parar o tratamento, mas normalmente pode-se utilizar sem problema. O que acontece com o COVID e os medicamentos para o câncer? Bom, sempre temos a dúvida: suspender tratamento, reduzir a dosagem, continuar o tratamento. Agora, o que temos que ver é se o paciente é sem contágio ou assintomático. Se o paciente tem COVID com sintomas leves ou tem COVID com sintomas graves e fica no hospital. Agora, não há regras gerais. Deve-se decidir caso por caso. O que acontece se eu parar o tratamento? É a primeira coisa que tem que se perguntar. Se o paciente tem câncer e tem risco de morte por câncer não tratado, agora temos que continuar o tratamento. Se o paciente tem uma baixa qualidade de vida, se o tratamento for interrompido, por exemplo, psoriase, artrite, doença inflamatória intestinal, considerando as exacerbações, temos que continuar o tratamento. Em geral, se o paciente não está infectado, ou se é assintomático, ou tem sintomas leves, o tratamento não deve ser interrompido. Sim, temos que guardar precauções extremas. Sair apenas para o que é necessário, uso das máscaras e lavagem de mãos muito frequente. A coisa pode mudar se o paciente estiver infectado com sintomas moderados a graves e recebe tratamento imunossupressor. Nesse momento, o tratamento deve ser descontinuado, pero sempre com a opinião do médico. E, de preferência, nestas épocas COVID, usar terapias biológicas subcutâneas que podem ser aplicadas em casa. Por quê? Porque quando o paciente tem que ir no hospital, agora o risco de contágio está sempre latente. É muito melhor que o paciente fique em casa e possa utilizar uma terapia subcutânea. E assim chegamos às conclusões desta palestra. Cada pessoa é diferente e por isso que os efeitos dos medicamentos variam entre os indivíduos. Portanto, nem todos os pacientes devem receber o mesmo tratamento para a mesma doença. Em doenças graves, deve ser personalizado. Isto é o que conhecemos como medicina personalizada.
A genética é muito útil para personalizar tratamentos, tanto para escolher a droga mais adequada quanto a dosagem mais adequada. No entanto, existem outros elementos para personalizar. Cuidar de interações medicamentosas e com alimentos. Isto sempre você se tem que lembrar. Também o uso de marcadores, como o HER2, permite personalizar o tratamento para o câncer. Isto temos agora toda uma variedade de marcadores para personalizar. E, finalmente, inovações em anticorpos monoclonais estão abrindo enormes perspectivas no tratamento personalizado de várias doenças, incluindo doenças inflamatórias e oncológicas. E com isto, chegamos ao fim da palestra e fico muito contente de estar com vocês. E se tem perguntas, comentários, com muito gosto vou tentar responder. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor. Temos algumas perguntas aqui que estão entrando para pessoas que querem fazer perguntas. Estamos aceitando perguntas por escrito, que você pode escrever na parte que fala pergunta, aí embaixo. E nós vamos fazendo resposta, mas temos algumas aqui. Uma é sobre o comentário que você fez sobre o câncer de pulmão. Câncer de pulmão é uma doença de fumar, né? Então, você falou que tem alguma parte também de genética. É genético ou é de estilo de vida? É as duas coisas. As duas coisas. O que acontece é que temos indivíduos que fumam, mas não porque é fumante vai a ter câncer de pulmão. Todos falamos de uma avó que fumava dos charutos, charuto de tabaco rudo, e que não tinha problema de câncer, não tinha problema de nada, e que viveu até os 100 anos. E também se fala de pessoas que não são fumantes e que têm câncer de pulmão. O que acontece? Que temos uma sensibilidade genética. Agora, as pessoas que expressam certos genes têm uma sensibilidade ao câncer. Mas se ficam com uma vida que é saída, uma vida que não tem outros fatores de risco, agora vão viver sem problema e não vão ter câncer de pulmão. Mas outras pessoas que têm os mesmos genes, que têm a mesma sensibilidade genética e que são expostos a fatores de risco, como pode ser fumar, ou como pode ser o fato de fazer a cozinha com muito fumo, sim, que está fazendo, utilizando lenha, por exemplo. Nesse momento, podem expressar o câncer. Agora, é por isso que temos uma parte que é genética, mas uma parte que é exposição. É por isso que também é muito importante para o tratamento ver se a pessoa tem uma mutação específica do câncer, porque agora já temos medicamentos para atacar essa mutação específica. Temos muitos tipos de câncer de pulmão. É por isso que é caro também. O tratamento do câncer é caro. Mas atualmente podemos controlar, não curar, mas podemos controlar com uns anticorpos novos que se chama imunoterapia. Podemos controlar certos tipos de câncer de pulmão. Por isso é muito importante de fazer tudo isso da medicina personalizada. Tá. Para fazer o teste para ver se você tem esse gene, é um teste de sangue ou é um teste do tumor? É um teste de sangue, sim. Não, é um teste de sangue. Isso é muito simples, porque às vezes se precisa de fazer o que chamamos uma biópsia, que é pegar umas células do tumor. Isto é um procedimento que é perigoso e que é incômodo para o paciente. Não, aqui pode-se fazer com sangue sem problema. Por quê? Porque os genes estão expressados em todas as células do organismo. Agora podemos pegar
glóbulo branco, por exemplo, e ver toda a genética e podemos saber se o gene de sensibilidade de câncer de pulmão está presente ou não. Ok, obrigada. Isso foi. Tem várias perguntas sobre isso, então. Isso é uma pergunta sobre o COVID. Que há de certo que o tipo de sangue afeta a severidade do COVID? Especificamente sobre o sangue A positivo. Sim. Esse tipo de sangue também deve ser em conta na medicina personalizada? Não. O que acontece é que foi uma hipótese. Como se faz a pesquisa? O que aconteceu é que quando a pandemia estava começando, março, abril, agora os pesquisadores notaram que era mais frequente em indivíduos com o tipo de sangue A que os indivíduos do tipo de sangue O. O que acontece é o seguinte, isso chamamos um fator de confusão. Na Europa, temos mais Covid que no resto do mundo. Por exemplo, África tem uma incidência de Covid mais baixa que a Europa ou mesmo que os Estados Unidos. Por uma vez, África tem a fortuna, não os europeus. O que acontece é que o tipo de sangue A é um tipo branco. Agora, por exemplo, no Brasil, o tipo de sangue A é muito mais comum nos gaúchos, por exemplo, que nos baianos, e que na Amazônia. O que acontece, como o Covid fosse estudado muito na Europa, era muito frequente de encontrar pacientes com o tipo de sangue A. Foi uma hipótese. A hipótese, o que temos agora, é que não é precisamente o tipo de sangue. São outros genes que estão sendo estudados para ver a sensibilidade do indivíduo. Não é que as pessoas com tipo de sangue O estão protegidas, não. Não, o que acontece é que por a distribuição geográfica da doença era mais comum ver pacientes com o tipo de sangue A. Tá, obrigada. Isso, então, segundo você, o tratamento que vai ter o êxito mais forte com o COVID vai ter uma parte de medicina personalizada ou pode ser que vai ter um efeito a nível do população em total? Bom, agora não temos tratamento para COVID, mas a vacina chegou. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a campanha de vacinação massiva já começou. E isso vai ser muito, muito bom para parar a pandemia. Mas uma coisa importante, quando se fala, a vacina da Pfizer funciona em 95% das pessoas. Isso quer dizer que uma pessoa de cada 20 não está bem imunizada. 19 sim, uma não. Por que? Não sabemos. Isso é a pesquisa atual. Porque essa pessoa não ficou bem imunizada, sabemos que é uma diferença genética, mas temos que fazer pesquisa. E isso vai a precisar de tempo. Eu acho que em 2022 vamos a saber muito mais coisas de Covid do que sabemos agora. E vamos a poder personalizar o tratamento. Vamos a poder dar a vacina, mas as pessoas que precisam de outras coisas, vamos a poder dar medicamentos. Também temos que considerar que certos pacientes que estão sendo tratados com medicamentos imunossupressores não podem ser vacinados. Mesmo febre amarela, Covid, etc. Temos regras e temos que perguntar aos médicos tratantes o que podemos fazer, o que não podemos fazer. E isso também é uma maneira de personalizar, perguntando ao paciente o que precisa. E, por exemplo, um paciente que não pode ser vacinado com a Covid,
pode ficar em certos países, mas não viajar a outros países onde o Covid poderia ser um fator de risco. Tá. A última pergunta é muito específica, mas eu acho que muita gente está pensando nisso, porque você falou do vacuna. A vacuna chinesa já chegou ao Brasil. Você acha Sim. que é de boa qualidade? É de boa qualidade, sim. Muito fácil para os brasileiros. A Anvisa é uma agência governamental de controle de medicamentos que é muito boa. Eu vou ser muito claro aqui. É a melhor da América Latina. Todos os outros países da América Latina tivemos problemas com os biosimilares, medicamentos de qualidade que não era a melhor. Brasil, não. Brasil não permitiu a entrada de biosimilares de qualidade que não fosse a requerida, porque a Anvisa é uma agência que funciona bem. Agora vai ser muito fácil. Se a vacina é aprovada pela Anvisa, pode ter confiança. Se não, atenção. Tá. Obrigada. Então, muito obrigada, doutor Castaneda. Isso foi o primeiro webinário que nós tivemos feito sobre a medicina personalizada e foi muito interessante para nós. Normalmente falamos do temas que afetam as pacientes e eu acho que os pacientes têm que saber muito mais do corpo e do genético quando estão doentes, porque isso pode afetar o tratamento, né? Então, isso nos dá uma visão distinta. Nós fizemos também uma pesquisa com diferentes grupos de pacientes em Brasil sobre as barreiras para as pacientes durante a pandemia de Covid. Essa pesquisa está no pacientesunidos.org e vocês podem ler lá. E também vamos fazer um webinário dos resultados lá, mas esse tema que o doutor falou sobre as pessoas que têm problemas atuais do câncer ou atuais de artrite, isso também entrou no análise, porque é aí que os pacientes se sentem muito assustados de sair da casa e também isso pode ter um efeito de largo prazo, né? Porque não vão ao médico, pode ser que a doença vá avançando e o paciente não tenha acesso a tratamento adequado. Então, isso é um problema muito grave durante a pandemia. Eu acho que já quando as pessoas estão indo aos médicos, vamos ver uma explosão da empeoramento da saúde das pacientes que já entraram na pandemia doente. Então, vamos muito feliz fim de ano, doutor. Muito feliz fim de ano dos todos que estão na linha. Eu sei que é muito bem calorzinho lá no Brasil, em México, nos Estados Unidos. Nós estamos abrigados. Nós vamos ter o próximo webinário no fevereiro. Vamos deixar para janeiro, vamos ficar em férias. Feliz Ano Novo, feliz Natal. E muito obrigada por seu tempo, doutor. Sempre um prazer. É um prazer para mim. Muito obrigado. Tá. Tchau a todos. Tchau. Obrigada.